aí, gente, vê só, existe outra maneira também da gente relacionar a velocidade com as reações químicas. E aí a gente tem a lei da velocidade. Mas para que a gente possa montar a equação da lei da velocidade, a gente precisa primeiro identificar se essa reação ela é elementar ou ela é não elementar. E eu coloquei os conceitozinhos aí para vocês, ó. Reações elementares são aquelas que ocorrem apenas em uma única etapa, tá? E reações não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas, mas uma apenas vai ser lenta e as demais vão ser rápidas. E aí, gente, o que é que aconteceu? Esses dois cientistas aí, ó, Goldberg e Weig, eles estudaram as variações das velocidades das reações. Com o acréscimo ou a retirada de reagentes, eles perceberam que cada reação tem sua velocidade alterada, seguindo um padrão que depende apenas da temperatura do meio. Então, vê só, pessoal, esse padrão, ele definiu que cada reação possui sua constante de velocidade. Foi aí que surgiu essa constante de velocidade K. Para reações elementares, a lei da velocidade fica da seguinte forma: a velocidade ela aumenta igual ao número da concentração do reagente elevado ao coeficiente desse mesmo reagente. E aí eu coloquei dois exemplozinhos aí para vocês. Velocidade é igual a K, que é essa constante da velocidade, vezes concentração de A, que é um dos reagentes, elevado ao coeficiente estequiométrico, certo? Dessa concentração de A, vezes concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B. Outro conceito que a gente precisa estudar na cinética química é a ordem da reação. A soma das ordens da reação, pessoal, de cada reagente, nos dá a ordem da reação total da reação. Por exemplo, novamente utilizando o mesmo exemplo para todos os casos. N2 mais 3H2 resultando em 2NH3. Quais são os dois coeficientes estequiométricos nos reagentes? 1 e 3. Camila, eu não estou vendo 1 aí não. Quando não tem nada, gente, é porque é 1, tá? Então, ó, colocando a lei da velocidade aí para essa reação química. V é igual a K, constante de velocidade, vezes concentração de N2, vezes concentração de H2 elevado a 3, certo? Eu só uso os reagentes para poder montar minha lei da velocidade em relação à minha reação. Então, pessoal, a ordem da reação vai ser 1 mais 3, porque 1 é o que tem aqui elevado ao N2, mais 3, que é o que tem elevado ao H2. Então, eu tenho uma reação de quarta ordem. E por fim, pessoal, e não menos interessante, eu vou ter o quê? Eu vou ter os fatores que influenciam a velocidade da reação. E o primeiro fator que influencia, que eu coloquei para vocês, é a superfície de contato. Se a gente aumenta a superfície de contato, a gente aumenta a velocidade da reação. Por quê, pessoal? Porque vai haver um maior número de colisões efetivas entre os reagentes. Um dos exemplos práticos do dia a dia é quando a gente pega uma fogueira, por exemplo. Se a gente coloca vários gravetos, tá, de madeira, a gente vai ter com que essa fogueira ela acenda mais rápido do que se a gente colocar em um único tronco só. Por quê? Porque vários gravetos eu vou ter uma maior superfície de contato. Outro exemplo também é do efervescente. Se eu tenho um efervescente pulverizado, a gente consegue fazer com que esse efervescente ele se dissolva muito mais rápido do que em um único comprimido. Por quê? Porque o pulverizado tem uma maior superfície de contato. Outro fator que influencia a velocidade da reação é a temperatura. O aumento da temperatura, ele tende a aumentar a velocidade da reação química. Por quê, gente? Porque aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando assim a quantidade de colisões efetivas. Ou seja, quando a gente coloca na geladeira, a gente está diminuindo a temperatura e diminuindo a energia cinética dessas moléculas e assim diminuindo a velocidade da reação. Outro fator também que influencia na velocidade da reação é a concentração dos reagentes. Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a velocidade da reação. Por quê?
Porque com a maior concentração, eu aumento a probabilidade dos reagentes se encontrar um com o outro e que ocorra uma colisão efetiva. E assim ocorrer uma reação. E outro fator que influencia uma reação química é o catalisador. Atenção, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não participa dessa reação. O exemplo que eu coloquei aí para vocês é sobre água oxigenada quando entra em contato com o sangue, tá? Essa efervescência observada se trata da decomposição da água oxigenada, que é o H2O2, transformando em água mais oxigênio. E essa decomposição, gente, ela ocorre no ambiente de maneira lenta, tá? No entanto, no nosso sangue existe a enzima chamada catálase. E essa enzima funciona como um catalisador da reação de decomposição da água oxigenada. E aí, o que acontece? Quando eu coloco em contato a água oxigenada com a catálase, vai ocorrer um aumento da velocidade da minha reação e esse volume de bolhas, ele vai ser muito maior. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou colocar exercícios para que a gente possa aplicar os conceitos. Se cuidem. Grande abraço e estou com saudade.